Fala galera que assistiu o Mundo Automotivo, tudo bem com vocês? Aqui é Elias Ferreira, que vos fala. E hoje eu vou contar a história do meu carro nacional favoritaço. Assim como eu quero muito ter um TVR Cerbeira na minha garagem, eu quero ter muito esse carro. Simplesmente um dos carros mais revolucionários do começo da década de 70. Simplesmente ele, o Ford Corcel. Vamos lá. Para início de conversa, o mercado automotivo nesta época, no começo da década de 60, era totalmente outro. Inclusive a arquitetura dos carros era totalmente outra também. Vale a pena muito a gente frisar isso, né, para as pessoas que não conhecem de carro. Então, o Corcel surge no começo da década de 60, mas ainda sem o nome Corcel e ainda longe de ser um carro Ford. Aí você vai me perguntar, mas como assim, Elias? Já eu te conto isso. Bom, o Corcel, para ser mais exato, começou o projeto nos anos 60, ou seja, 1966, para ser mais exato pelas fontes que apurei. E era um projeto M, das duas fabricantes um pouco improváveis de se unir, a Willys Overland, né, e a Renault. A Willys Overland foi adquirida pela Ford em 67, né? E a Renault se tornou a Renault de hoje em dia. Brincadeira, viu, gente? Bom, e por que isso é importante para eu contar o contexto? Porque isso vai ser o desfecho do sucesso dele na América do Sul. Bom, a Ford não tinha nenhum carro com motor dianteiro e tração dianteira. E na época que ele começou, era muito popular motores traseiros com tração traseira e motor dianteiro com tração traseira. Era super comum, né? Dentro da própria Ford, né? O Ford Corcel foi o primeiro carro com motor dianteiro e tração dianteira. E já eu vou te contar também uma das revoluções que o Corcel causou dentro da indústria automobilística e também aqui na América do Sul. A Ford, olhando o sucesso, né, da Willys Overland, cresceu o olho, assinou o talão de cheques e absorveu a Willys em 68, né? 68 foi a finalização da absorção da Willys pela Ford. Tinham muitos carros, né? E na América do Sul, a Willys trouxe a Renault, né? E isso foi um complicativo, porque o Gordini aqui na América do Sul tinha uma péssima reputação. Não à toa ele era conhecido como Leite Glória, desmancha sem bater. Para bom entendedor, minha palavra já basta, né? Então assim foi dada a largada do projeto 117, em que quando a Ford adquiriu, o projeto já estava literalmente meio caminho andado. Ele seria de fato o substituto do Renault Gordini na América do Sul e na América Central. E se eu não me engano também ele até foi importado para a América do Norte. E o mesmo projeto 117 fora feito também para a Europa e parte da Ásia. Inicialmente, né, foi lançado com motores de 1,3 litros e 68 cavalos. Que para a época, precisamos aqui novamente dar o contexto aos senhores, isso exatamente é 1968. É muita coisa para um motor de 1,3 litros. Tá certo? Então, é muita coisa para um carro de quase 70 anos. Errou! Né? Mas corrigindo aqui bem, são 56 anos. Então, o que acontece? Era um motor muito legal para o seu carro e suficiente, vai. Então, ele foi feito um shakedown no carro e agora eu vou trazer o que ele trouxe de importante para a indústria automobilística. Bom, ele foi de fato o segundo carro do mundo com tração dianteira vendido em larga escala, tá certo? Este sistema de tração dianteira era alimentado por juntas homocinéticas, que é o padrão da indústria automobilística de hoje em dia. Mas, dado que ele foi lançado em 68, é coisa pra caramba, é um carro que mudou a indústria automotiva, tá certo? E ele também era construído na construção monobloco, né? Que eu vou fazer um vídeo especial explicando para vocês a diferença entre chassi,
chassi sob longarina, chassi monobloco. Já, se vocês colaborarem, né, a gente vai fazer um vídeo bacana. E assim fora feito. Foi lançado em 1968 no Brasil como Ford Corcel e um ano depois ele fora lançado lá na Europa com o nome de Renault 12 e Dacia 1300 respectivamente, tá certo? E também guarde essa informação Dacia 1300 que eu vou chegar nela. Ele tinha um motor bem adequado para sua época, né? Como eu já havia dito, né? É 1,3 litros, 8 válvulas e 68 cavalos, com 1.275 cilindradas ou 1.275 centímetros cúbicos. O motor que era revolucionário para a época e um motor praticamente inquebrável, tá certo? Bom, o seu 0 a 100, eu falo ou não falo, mas o seu 0 a 100 era de 23 segundos ou 3 dias. Lá na Europa, o Renault 12 tinha um motor, digamos que um pouco maior, né? O mesmo 1,3, só que um pouco aumentado, de 1.275 para 1.289 centímetros cúbicos e 60 cavalos. E ele ficava entre o Renault 8, né, o sucessor do Dauphine, e o Renault 16. E nesse meio período ele também chegou no leste europeu na marca Dacia, o Dacia 1300. Inclusive foi a Dacia que evoluiu esse motor para o nosso popularmente CHT, que muita gente maldosamente chama de chinelagem total, e que depois, na parceria Ford-Volkswagen, conhecida como Auto Latina, virou o AE, Alta Economia. E ele também começou sua carreira no automobilismo, que é muito importante. Um carro que tinha um nome, um legado. O piloto Bird Clement foi o responsável pelo shakedown do carro e também ganhou várias categorias a bordo dos Renault Gordini MK1 e MK2. E vejam só vocês, o Tony Bianco também fez o shakedown do carro antes do seu lançamento. Abro aspas para as falas deles: andei muito no Mark 1 e 2, disputando corridas como as 1000 milhas, andando do lado dos carros da Lotus, Alfa, GTA, Porsche, desenvolvendo a habilidade de pilotar até mesmo na chuva. Era uma aventura, ele relembra. Então assim, é incrível como esse carro é um carro bem legal. E agora eu vou mencionar para vocês as versões mais legais do Corcel. Bom, a primeira de todas, a sua primeira fase, foi o Corcel GT. Bom, ele tinha o mesmo motor de 1,3 litros, tá certo? 8 válvulas, 80 cavalos e tinha um comando bravo. Esse carro é uma maravilha e é difícil achar, até mesmo restaurado. Esse carro é uma raridade. Não se tem notícia de quantas unidades foram feitas. Já avançando um pouco, agora tem o Corcel GT XP. Aí ele teve uma modificação, obviamente. Ele saiu do 1,3 para ir para 1,4, uma modificação que era comum à época, tá certo? Ele tinha o motor, né, de 1,4 litros, 8 válvulas e 85 cavalos. Esses carros, eu nem vou mencionar o 0 a 100, porque carro esportivo desta época, eles não ligavam tanto para essa coisa de 0 a 100. Então não faz sentido eu simplesmente mencionar o 0 a 100 desses carros. Já em 80, com o visual cansado, ele mudou de geração, virando o Corcel 2. Mas a Ford fez um retrabalho muito interessante. Mas o monobloco é a mesma coisa. A Ford fez um trabalho incrível de simplesmente mudar o seu estilo utilizando a mesma plataforma. Era um carro que eram os mesmos tamanhos, né, largura e comprimento, só que aparentava e aparenta ser bem maior que o Corcel 1. O Corcel 2 já tinha novos motores. Ele começava já no motor 1,6 litros, né, 8 válvulas, né, e ali seus bons 90 cavalos, né, com bons 13 kg de torque. Seu 0 a 100 já deu uma melhoradinha em relação ao Corcel de primeira geração. Era de 17 segundos, enquanto o de primeira geração mal conseguia chegar em menos de 20. Então foi uma clara evolução do motor
como eu havia frisado no minuto anterior, era um motor que tinha evoluído e tinha a evolução feita pela Dacia, marca do grupo Renault. E ele virou um carro luxuoso, com várias versões, mas a que eu andei foi a LDO. O cunhado do meu padrinho teve um Corcel, então é simplesmente um carro maravilhoso, delicioso e confortável. E claro que o Corcel 2 teve versão GT também, gente. Você está achando que eu ia esquecer? É claro que não. Bom, ele teve o Corcel 2 GT, né? E essa versão eu nem sabia da existência, eu nunca achei que tivesse. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe de muita coisa no automobilismo, mas na verdade a gente não sabe nada. Bom, ele foi lançado no ano de lançamento da, entre aspas, segunda geração do Corcel. Ele teve o mesmo motor de 1,6 litros, só que aumentado de 80 para 90 cavalos, uma mudança muito grande em relação aos primeiros GT e GT XP, tá certo? É bem interessante a gente frisar isso, porque muita gente hoje, né, dada a dopamina que foi injetada, que todo carro tem que fazer 0 a 100 abaixo dos 4 segundos, não faz o menor sentido. Ele diminuiu o seu 0 a 100 para 15,9 segundos. Para a década de 80 isso era muita coisa. Então o Corcel ele foi produzido, né, de 1968, depois mudou de geração, entre muitas aspas, até 1980, né? E infelizmente saiu de linha. Em 86 ele sai de linha. Só que a família Corcel, que era composta basicamente por Corcel, Belina e Pampa, né? O Corcel saiu de linha, mas os demais derivados não saíram de linha, tá certo? A Pampa é a caminhoneta do Corcel, ficou de linha até 96, tá certo? E o Del Rey, em 91, o Del Rey saía de linha também na linha da Ford, tá certo? E o Del Rey era tão luxuoso que ele brigava simplesmente com o diplomata da Chevrolet, não o Opala. Meu Deus do céu. Então, galera, ele foi o carro que trouxe revoluções, o Del Rey, né? Ele trouxe um dos primeiros carros com vidro elétrico, né, nas portas. Trouxe o famoso reloginho de teto, né? Hoje que os Toyotas fazem isso. Caixa automática, enfim, ele trouxe muitas evoluções, né, para a linha do Corcel. E cara, o Del Rey foi o carro mais confortável que eu já andei. E olha que eu já andei de Azira, de Civic, de qualquer outro, C4, né, Citroën C4. Cara, não dá, o Corcel para mim foi o mais confortável de todos, tá certo? Conta para mim também suas histórias com Corcel e seus derivados, tá certo? Aqui na aba dos comentários a gente vai ler com carinho, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo, tá certo? E se você quer pedir mais carros nacionais legais, deixa seu comentário aqui pedindo o carro. E claro, deixa o seu gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, ative a sineta das notificações para receber vídeos novos. E não esqueça de seguir o Mundo Automotivo nas redes sociais, tá certo? Tá ali o local onde você me ajuda a melhorar o meu trabalho. Até a próxima!